Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Quantas vezes a gente já se sentiu atrasado na vida? Aquela sensação de que todo mundo chegou lá e a gente ainda está tentando entender por onde começar. Abre o Instagram, um já comprou um carro, outro já está viajando o mundo, outro está ganhando bastante dinheiro, outro já tem até casa própria. E nós, sentados, olhando tudo isso com a sensação de que estamos ficando para trás. Mas deixa eu te falar uma coisa que talvez ninguém tenha te dito ainda. A gente não está atrasado. Eu não estou falando isso para te motivar, não. Eu estou falando isso porque essa ideia de estar atrasado é uma grande ilusão. Uma ilusão que a gente alimenta todos os dias, principalmente quando a gente abre o celular. E eu entendo muito bem isso, porque eu já me senti dessa forma. E sendo bem honesto, às vezes ainda me sinto. Poderia muito bem olhar para minha própria vida, para minha própria história e pensar: caramba, eu estou atrasado. Porque eu me formei aos 30 anos, comecei a atuar de verdade na profissão a qual eu sou formado depois disso. E hoje, com quase 40 anos, é que eu estou vivendo o meu auge dessa profissão. E antes disso, estava perdido, patinando, sem conquistar nada, pelo menos no padrão que o mundo chama de sucesso. Mas sabe o que eu acumulei nesse tempo? Experiência, aprendizado, vivência. E isso ninguém vê, porque o problema nunca foi o tempo, foi sempre com quem a gente está se comparando. E é aí que entra a armadilha da comparação. O maior erro que a gente pode cometer hoje é se comparar. Mas não é qualquer comparação. A gente se compara com quem já chegou lá. A gente se compara com quem já está no topo. A gente se compara com vidas que muitas vezes nem existem de verdade. Porque vamos ser sinceros aqui. A vida que a gente vê nas redes sociais não é a vida real. É um recorte, é uma edição, é um filtro. É o melhor momento repetido várias vezes. Mas o nosso cérebro ele não entende isso. Ele olha e pensa: por que a vida deles é assim e a nossa não? E é aí que nasce a sensação do atraso. Daí vemos a realidade por trás das redes sociais. Deixa eu te contar uma coisa. Imagina uma pessoa que você segue. Ela viaja, ela posta fotos em restaurante caro, carro bonito, vida perfeita. Agora deixa eu te mostrar o outro lado. Dívidas, pressão, falta de propósito, vida vazia fora da câmera. Porque muita gente não mostra a vida real. Está devendo e vendendo uma versão dela. As pessoas fazem isso basicamente por um único motivo: validação das outras pessoas. Tem gente que posta tudo porque precisa provar alguma coisa para alguém, precisa mostrar que está bem, precisa mostrar que venceu, precisa mostrar que a vida é incrível, sem problema nenhum. Mas quando a câmera desliga, a realidade volta e volta nua e crua. Se esse papo já está fazendo sentido para você, se inscreva agora aqui no canal, porque aqui sempre será um papo honesto de amigo para amigo. E agora a gente vê o verdadeiro problema. O problema não é as redes sociais. O problema é a forma como a gente usa as redes sociais. A gente não usa para se inspirar, a gente usa para se comparar. Quando a gente se compara sem ter clareza, a gente se perde. Porque se a gente sabe o que quer, se a gente sabe o que não quer, a gente quer tudo, a gente quer para agora,
a gente nunca se sente confortável e satisfeito. Muitas vezes nos falta direção. Talvez nos sentimos atrasados não porque realmente estamos atrasados, mas porque nem sabemos para onde estamos indo. Não sabemos o que queremos, não sabemos o que valorizar, não sabemos que tipo de vida nós queremos viver. E aí qualquer pessoa vira nossa referência. Mas deixa eu te perguntar, faz sentido a gente querer a vida de alguém sem saber se aquela vida combina com a gente? Faz sentido se comparar com quem vive viajando, por exemplo, se o que a gente quer realmente é estabilidade? Faz sentido querer o dinheiro de alguém sem querer pagar o preço pelo que ela já pagou? E antes de continuar, eu quero abrir um parêntese rápido aqui para falar de algo que faz muito sentido para mim. Hoje esse vídeo tem um apoio de um projeto muito especial, que é o Ateliê Pano de Fofura. Para quem não conhece, é um ateliê que trabalha com enxovais de bebê totalmente personalizados. Tudo feito com muito cuidado, com materiais de alta qualidade, antialérgicos e principalmente com muito carinho em cada detalhe. E faço questão de falar disso aqui, porque não é só um patrocinador, é algo que eu confio de verdade. Afinal, foi o ateliê que fez o enxoval do meu filho. E é aquele tipo de trabalho que a gente olha e percebe que foi feito com muito propósito. Então, se você está esperando um bebê ou conhece alguém que esteja, vale muito a pena conhecer o trabalho deles. Eu vou deixar aqui o Instagram na descrição desse vídeo. Eles entregam para todo o Brasil. Agora, voltando aqui ao assunto do vídeo, também existe o erro de comparar tempos diferentes. Outro erro absurdo que a gente comete, que é comparar a nossa largada com a linha de chegada de outra pessoa. É como entrar na academia hoje e querer o corpo de quem já treina há 5, 10 anos. Não faz sentido, não se negocia processo, não se pula processo. E quando a gente ignora isso, a frustração é inevitável, infelizmente. E o que ninguém nos mostra? A gente só vê o resultado, mas nunca vê o custo. Não vê o tempo perdido, não vê o sacrifício. A gente não vê o que aquela pessoa abriu mão. Família, saúde e relacionamentos. Porque tudo na vida tem um preço. E a pergunta é: estamos dispostos a pagar esse preço? E existe uma virada de chave. E é aqui que tudo começa a mudar. Quando a gente para de olhar para a vida dos outros e começa a olhar para a nossa própria vida. Quando a gente troca a comparação pela evolução. Quando a gente começa a perguntar: estou melhor do que ontem? Porque essa é a única comparação que verdadeiramente importa. A gente deve ir para a ação, porque enquanto a gente está assistindo, alguém está fazendo. Enquanto a gente está se comparando, alguém está construindo. E não é sorte, não é privilégio, é comprometimento, é consistência, é ação. Então, talvez o que esteja faltando para a gente não seja tempo, mas sim movimento, direcionamento e ação. E quando a gente entende tudo isso, a sensação de atraso desaparece, porque a gente para de viver a vida dos outros e começa a viver a nossa própria vida. Não tem nada mais poderoso do que isso. Não tem nada mais libertador do que não se importar com o que os outros estão fazendo, porque a gente está ocupado demais, construindo a nossa própria vida, um passo de cada vez, um dia de cada vez, evoluindo um pouco todos os dias. Se esse vídeo fez sentido para você, se isso abriu a sua mente, se inscreva aqui no canal, porque aqui a gente sempre irá construir uma realidade de verdade.
E aqui sempre será um papo honesto, de amigo para amigo. Até o próximo vídeo.